Olá, meu nome é Cláudia Maria Luciano. Hoje é dia 20 de abril de 2020 e eu estou em São Paulo de quarentena devido à pandemia. E hoje eu vou contar uma história que eu gosto muito para quem quiser ouvir. A história, na verdade, eu não vou contar, vou ler essa história. A história é do Rubem Alves e as ilustrações são de Bianca, que é a filha do Rubem Alves. Chama-se A Pipa e a Flor, das edições Loyola. A fábrica de livros são edições Loyola. Essa é a capa, olha que capa linda. Esse livro foi autografado por ele. Aqui tem o autógrafo dele, olha, do Rubem Alves. Essa aqui é a folha de rosto e eu vou começar a história. Fiquei triste vendo aquela pipa enroscada no galho da árvore. Rasgada, ela girava que girava ao vento, como se quisesse escapulir. Mas não adiantava. Você já viu aqueles bichinhos de asas quando eles caem em teias de aranha? Era daquele jeito. Olha só. Tive dó. Pipa não foi feita para acabar assim. Pipa foi feita para voar. E é tão bom quando a gente as vê lá no alto. Eu sempre tive vontade de ser uma pipa. Olha que legal. Bem leve, sem levar nada nas costas, nada que pese. O que é pesado puxa a gente para baixo. Papel de seda, taquara fina, que enverga, mas não quebra, linha forte, um pouquinho de cola e pronto. Lá está a pipa pronta para voar. As cores e as formas, que são tantas, a gente escolhe aquelas que o coração está pedindo. Pipa, para ser boa, tem que se parecer com os nossos desejos. E eu penso que as pessoas também, para serem boas, têm que ter uma pipa solta dentro delas. Não é preciso vento forte. Uma brisa mansinha deve chegar para levá-las até lá em cima, perto das nuvens. É por isso que elas têm que ser bem leves. O vento chega, as folhas das árvores tremem e lá vão elas subindo para dentro do céu vazio. Só que tem uma coisa gozada. Pipa para subir tem que estar amarrada na ponta de uma linha. E a outra ponta é a mão que segura. É assim que a pipa conversa através da linha. A mão puxa a linha e sente a linha firme, puxando para cima, querendo ir. É a pipa dizendo: me deixa ir um pouquinho mais. Mas, se a linha responde frouxa, é a pipa dizendo que está sem o companheiro. O vento foi embora e ela quer voltar para casa. Então, quando a pipa está frouxa é de um jeito, quando a pipa está puxando muito é de outro. Quando eu era menino, eu me lembro, havia um homem, justo quando as pipas estavam lá em cima, batizadas, carretilha sem mais linha para dar, ele vinha e comprava as pipas dos meninos. Pagava o preço justo. Só que o gosto dele era cortar a linha. Quem nunca brincou com elas vai pensar que com a linha cortada vão subir cada vez mais alto, nas costas do vento, sem nada que a segure. Mas não é assim. Quando a linha arrebenta, começam a cair e vão caindo,
caindo sempre cada vez mais longe, tristes, abanando as cabeças. Pois é, era uma vez uma pipa. O menino que a fez estava alegre e imaginou que a pipa também estaria. Por isso, ele fez nela uma cara risonha, colando tiras de papel de seda vermelho, 2 olhos, um nariz e uma boca. Ô pipa boa, levinha, travessa, subia alto, gostava de brincar com o perigo, vivia zombando dos fios e dos galhos das árvores. Olha a pipa aqui. Vocês não me pegam, vocês não me pegam. E enquanto ria, sacudiu o rabo em desafio. Chegou até rasgar o papel, num galho que foi mais rápido, mas o menino consertou, colando um remendo da mesma cor. Amigos tinha aos montões e com os seus olhos ia agradando a todos eles, sempre com aquela risada gostosa, contando casos. Mas aconteceu um dia, olha a pipa aqui. Mas aconteceu um dia, ela estava começando a subir, correndo de um lado para outro, no vento, olhou para baixo e viu lá no quintal uma flor. Ela já havia visto muitas flores, só que desta vez os seus olhos e os olhos da flor se encontraram e ela sentiu uma coisa estranha. Não, não era a beleza da flor. Já vira outras mais belas. Eram os olhos. Olha aqui a pipa e a flor. Quem não entende, pensa que todos os olhos são parecidos, só diferentes na cor. Mas não é assim. Há olhos que agradam, acariciam a gente como se fossem mãos. Outros dão medo, ameaçam, acusam. E quando a gente se percebe encarados por eles, dá um arrepio ruim pelo corpo inteiro. Tem também os olhos que colam, hipnotizam, enfeitiçam. Cada olho tem um jeito de olhar, né? Olha esse olho aqui, ó. Ah, você não sabe o que é enfeitiçar. Enfeitiçar é virar a gente pelo avesso. As coisas boas ficam escondidas, não tem permissão para aparecer. E as coisas ruins começam a sair. Todo mundo é uma mistura de coisas boas e coisas ruins. Às vezes a gente está sorrindo, às vezes a gente está de cara feia, mas o enfeitiçado fica sempre com a mesma cara, sendo uma coisa só. Olha aqui. Me lembro de uma princesinha enfeitiçada por uma bruxa má. Quando abria a boca para falar, só saíam delas sapos, cobras e lagartos. Me lembro também do lindo príncipe que virou um sapo e da princesa que o feitiço fez dormir por mais de 100 anos. Pois é, o enfeitiçado não pode mais fazer o que ele quer. Ele fica esquecido de quem ele era. Olha aqui o enfeitiçado. A pipa ficou enfeitiçada. Não mais queria ser pipa, só queria ser uma coisa, fazer o que a florzinha quisesse. Ah, ela era tão maravilhosa, que felicidade se pudesse ficar de mãos dadas com ela pelo resto dos seus dias. E assim resolveu mudar de dono. Aproveitando-se de um vento forte, deu um puxão repentino na linha, ela arrebentou e a pipa foi cair devagarinho ao lado da flor. Olha a pipa aqui ao lado da flor. E deu a sua linha para a flor segurar. E a flor segurou forte. Agora, a sua linha nas mãos da flor, a pipa pensou que voar seria muito mais gostoso.
Lá de cima conversaria com ela e ao voltar lhe contaria histórias para que ela dormisse. E ela pediu: Florzinha, me solta! E a florzinha soltou. A pipa subiu bem alto e o seu coração bateu feliz. Quando se está lá no alto, é bom saber que há alguém esperando aqui embaixo. Mas a flor, aqui de baixo, percebeu que estava ficando triste. Não, não é que tivesse triste, estava ficando com raiva. Que injustiça era que a pipa pudesse voar tão alto e ela tivesse que ficar plantada no chão. E teve inveja da pipa. Tinha raiva ao ver a felicidade da pipa longe dela. Tinha raiva quando via as pipas lá em cima tagarelando entre si. E ela, a florzinha, sozinha, deixada de fora. Se a pipa me amasse de verdade, não poderia estar feliz lá em cima, longe de mim. Ficaria o tempo todo comigo, pensava ela. E a inveja se juntou ao ciúme. Inveja é ficar infeliz vendo as coisas bonitas e boas que os outros têm e nós não. Ciúme é a dor que dá quando a gente imagina a felicidade do outro sem que a gente esteja com ele. Olha só como foi ficando esta pipa. E a flor começou a ficar malvada e ficava emburrada quando a pipa chegava, exigia explicações de tudo e a pipa começou a ter medo de ficar feliz, pois sabia que isso faria a flor sofrer. E a flor foi aos poucos encurtando a linha. A pipa não mais podia voar. Via ali do baixinho de sobre o quintal. Esta era toda a distância que a flor permitia que ela pudesse voar. As outras pipas lá em cima, porque ela ficava só baixinho, perto do quintal. E a sua boca foi ficando triste e percebeu que já não gostava tanto da flor como no início. Dá uma olhadinha como ficou a carinha da pipa. Olha como foi ficando. Essa história não terminou. Ela está acontecendo agora em algum lugar. Há 3 jeitos de escrever o seu fim. E é você que vai escolher o final. Primeiro final. Vamos ver se você vai escolher o primeiro, o segundo ou o terceiro. O primeiro é assim. A pipa ficou tão triste que resolveu nunca mais voar. Não vou te incomodar com os meus risos, flor, mas também não vou te dar a alegria do meu sorriso. E assim ficou amarrada junto à flor, mais longe dela do que nunca, porque o seu coração estava entre sonhos e voos e nos risos de outros tempos. Então ela falou que ia ficar com a flor, mas ela ia ficar triste porque ela não podia voar. Ó, aqui como é que ela. Esse é o primeiro. Agora vem o segundo final. Vamos ver se a gente terminaria essa história assim. Segundo, a flor, na verdade, era uma borboleta que a bruxa má havia enfeitiçado e condenado a ficar fincada no chão. O feitiço só se quebraria no dia em que ela fosse capaz de dizer não à sua inveja e ao seu ciúme, e se sentisse feliz com a felicidade dos outros. E aconteceu que um dia, vendo a pipa voar, ela se esqueceu de si mesma por um instante e ficou feliz ao ver a felicidade da pipa. Quando isso aconteceu, o feitiço se quebrou e ela voou, agora como borboleta, para o alto. E os dois, pipa e borboleta, puderam brincar juntos durante todo o tempo.
Olha aqui, esse é o segundo final. E agora tem o terceiro final. A Pipa percebeu que havia mais alegria na liberdade de antigamente que nos abraços da flor, porque aqueles eram abraços que amarravam. E assim, num dia de grande ventania, e se valendo de uma distração da flor, arrebentou a linha e foi em busca de uma outra mão que ficasse feliz vendo-a voar nas alturas. Então, esse é o terceiro final. Então, o Rubem Alves mostrou pra gente 3 jeitos de terminar essa história. Essa aqui, ó, é a contracapa. Qual é o final que você vai escolher para essa história? Tomara que você tenha gostado bastante. Eu adorei contar essa história. Um beijo grande em todo mundo.